Olá, seja bem-vindo ao Tribuna Unitoledo, o seu canal de comunicação jurídica. O tema de hoje é sigilo da fonte jornalística. E para conversar conosco está aqui o professor dos cursos de Direito e Jornalismo do Unitoledo e juiz federal, professor Pedro Luiz Piedade. Professor, seja bem-vindo e para começar, explique para nós como que funciona o sigilo da fonte jornalística. Ele tem previsão constitucional? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar a Unitoledo pela iniciativa. Sigilo da fonte do jornalista tem previsão na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 14, e é uma garantia do jornalista. Para que serve? Serve justamente para que o jornalista ele possa divulgar uma matéria sem a necessidade de divulgar a pessoa que está passando a informação para ele. É o que no jornalismo, pelo menos na gíria jornalística, diz que a pessoa que passa a informação para o jornalista vai falar em off. Então, isso aí é uma garantia constitucional e que tem que ser observada pela comunidade. Professor, nós temos algumas perguntas dos universitários aqui do Unitoledo. E a pergunta seguinte é: essa garantia constitucional é prevista somente no Brasil ou é um direito previsto em outros países? Essa garantia ela é prevista em vários países e uma conotação que eu tenho que dizer já de antemão é que essa é uma regra para países democráticos. Se você tem liberdade de expressão, liberdade de imprensa, você tem o sigilo da fonte jornalística. A grande diferenciação que a gente tem no Brasil para outros países é que a Constituição brasileira é a única que prevê expressamente na Constituição Federal essa garantia para o jornalista. O caso Watergate dos Estados Unidos, que culminou na renúncia do presidente Nixon, é um exemplo bem sucedido de preservação do sigilo da fonte. Existe algum caso semelhante como este aqui no Brasil? Com certeza a gente verifica o sigilo da fonte jornalista sendo utilizado dia a dia. No caso dos Estados Unidos, esse caso Watergate, ele foi muito divulgado porque foi bem sucedido. Lá, quem passava informação para os jornalistas de um jornal americano era uma pessoa com um codinome de Garganta Profunda. Ninguém sabe quem era essa pessoa. Na verdade, só foi divulgado depois de 30 anos esse Garganta Profunda que chegou para os jornalistas dizendo: eu sou fulano de tal. Aqui no Brasil, a gente pode verificar um caso que poderia ter sido de grande repercussão. Então a gente vai ter que voltar uns 20 anos atrás. Tinha a emenda da reeleição do Fernando Henrique Cardoso. E a Folha de São Paulo divulgou uma notícia com um codinome, ou a pessoa que passou a notícia para o jornalista, salvo engano é o Jânio de Freitas, jornalista da Folha, se identificava como o Sr. X. Esse Sr. X tinha pelo menos uma grande influência ou tinha uma grande penetração no Congresso Nacional. E ele disse para esse jornalista da Folha que a emenda da reeleição foi comprada. Deram, na época, em 1997, R$200 mil para cada deputado que votou a favor. Não sabemos se é verdade ou não, porque isso não foi levado em conta. Mas foi um caso bem sucedido, porque ninguém sabe, ou ninguém sabia na época, quem era o Sr. X. Isso só foi revelado com a morte desse Sr. X, que depois se revelou-se que era um ex-deputado do Acre. Então você verifica que você utilizando o sigilo da fonte do jornalista de forma bem feita, ela ajuda, na verdade, na transmissão de notícias que sem essa garantia constitucional não seriam divulgadas na imprensa. Não seria possível a veracidade. Não seria possível, exatamente. Muito bem. Professor, continuando sobre as dúvidas dos internautas, nós vamos agora aqui por uma pergunta que foi enviada por e-mail. Somente o jornalista pode utilizar essa garantia constitucional? Não seria um privilégio da imprensa? Verdade, é só o jornalista que exerce a profissão de jornalista que tem essa garantia. A Constituição diz que você vai utilizar o sigilo da fonte jornalística quando necessário para o exercício da profissão. Então a gente tem que separar duas coisas. Primeira, é o jornalista que vai utilizar isso. Não pode ser qualquer pessoa que utilize, por exemplo, nas redes sociais para... tem um sigilo da fonte. Não, você tem que ser jornalista para fazer isso. Segundo ponto, não é privilégio da imprensa.
Porque o que se está por trás não é você privilegiar o jornalista ou o veículo de comunicação. O que está por trás é você privilegiar o direito à informação que a sociedade precisa. E às vezes você tem, nesse meandro do poder, algumas notícias que jamais seriam publicadas, seja porque se a pessoa não for preservada, ela vai morrer, ela vai perder emprego, ela vai sofrer ameaças, o filho vai sofrer ameaças. Então, você tendo essa garantia constitucional, a pessoa fica mais à vontade para contar o que ela sabe. E a imprensa, trabalhando no conceito ético de divulgar notícia verdadeira e de interesse público, está contribuindo com uma população totalmente informada de tudo que acontece no dia a dia de um país, por exemplo. Professor, partindo para outra pergunta, a questão sobre a desnecessidade do diploma em curso superior para exercer a função de jornalista. Quem que é considerado um profissional da área hoje? Hoje, você não precisa mais ter o diploma de jornalista para exercer a profissão. Gostando ou não dessa decisão, ela já foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu posso dizer até com uma experiência própria. Eu sou formado em jornalismo. E eu acho importante você ter o diploma de curso superior. Na verdade, isso aí no dia a dia, na minha opinião, não vai mudar em nada, porque os melhores profissionais no jornalismo são aqueles que têm curso superior. Agora, quem é considerado jornalista hoje em dia, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, é qualquer pessoa que utilize como profissão uma mercadoria chamada notícia. Quem trabalha na divulgação de notícias verdadeiras e de interesse público são considerados jornalistas, independente de ter ou não diploma. Vale a pena ressaltar que, às vezes, por essa consideração de desnecessidade do diploma do jornalista, acaba se fazendo notícias que não haja veracidade, que, no fim, acaba abrangendo um interesse que não é de interesse público, seja fofocas, outras coisas, enfim. Partindo para outra pergunta dos internautas, professor, o sigilo da fonte jornalística é observado pelas autoridades no Brasil, em especial a judiciária? Posso dizer que em grande parte sim. Principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, nós tivemos, infelizmente, alguns casos ou de autoridades como delegados ou até promotores, ou infelizmente juízes tentando tolher essa garantia que está na Constituição Federal. Mas todas as vezes em que o Supremo Tribunal Federal foi invocado para analisar uma situação de perda dessa garantia do jornalista, e não é só do jornalista, é do jornalismo, é da liberdade de imprensa. O Supremo Tribunal Federal, graças a Deus, ele cumpre a Constituição nesse ponto. Qual que é a responsabilidade do jornalista ao publicar uma matéria com uma fonte sigilosa, professor? E esse que é o grande ponto. Você é jornalista, você tem que agir com ética. Você tem que, para você saber se essa notícia é verdadeira ou não, você tem que ir atrás, buscar os dados, não ficar só com a opinião dessa fonte sigilosa. Você tem que buscar dados para saber se essa notícia, pelo menos, ela tem credibilidade, se é verdadeira. Não estou falando de verdadeiro, de o jornalista virar um detetive. Ele tem que pegar outras fontes e outras formas para verificar se aquela notícia que está sendo passada por uma pessoa que não quer que o nome dela apareça na reportagem, na matéria jornalística, se é verdadeira. E outra coisa, tem que ter interesse público. Um jornalista que publica uma notícia com a fonte sigilosa, ele, na verdade, ele passa a ser o autor dessa notícia. Que ele não pode, de outra forma, dizer quem que é a pessoa que passou essa informação, porque isso aí é a ética jornalística. De outro lado, ele já publicou isso. Então, tudo que for levado em conta relativo à veracidade ou não dessa matéria vai recair ao veículo de comunicação e ao jornalismo. Por isso que eu falo, para você utilizar o sigilo da fonte jornalista para divulgar notícias, você tem que tomar muito cuidado, porque a veracidade do que está sendo divulgado agora é do jornalista. Professor, e como combater os abusos da imprensa, principalmente hoje, na utilização indevida do sigilo da fonte? Na verdade, vai na mesma toada da outra pergunta.
Jornalista que age com ética divulga a notícia verdadeira de interesse público, ou seja, ele busca a informação, ele tem uma notícia para ser divulgada e realmente é necessário a utilização do sigilo da fonte, ele tem que tomar muito cuidado. E como que você toma cuidado? Você agindo com ética. Se você trabalha com ética, com retidão, e você, como jornalista, você está divulgando uma notícia verdadeira de interesse público, você não vai ter problema. Agora, a gente não pode também dizer que todos os profissionais de imprensa vão agir dessa forma. Então, como que você faz para combater esse tipo de abuso? A própria Constituição lá garante que a pessoa não pode ser violada na sua honra. Jornalista cometendo crime, também não há problema algum. Agora, o que não pode, às vezes acontece, o jornalista ele se utilizar desse sigilo de fonte para criar fontes fictícias. Eu posso dizer numa palavra, ou numa frase, melhor dizendo, a Constituição Federal dá a garantia do sigilo de fonte para o jornalista trabalhar, mas essa garantia constitucional não pode ser utilizada como escudo para utilização ou para condutas ilícitas. Se o jornalista não está utilizando a profissão dele de forma correta, ética, ele vai ser responsabilizado. E daí a gente tem crimes contra a honra e responsabilidade civil. Muito bem. Você, profissional da área da comunicação, um futuro jornalista ou publicitário, fique atento às dicas do professor Pedro Luiz Pedati. Professor, gostaria de complementar com alguma informação a mais que seja relevante? Eu só queria reforçar que a questão da utilização do sigilo da fonte, ele não tem essa ideia, essa conotação de um privilégio da imprensa. Eu achei muito perspicaz e muito boa a pergunta que foi feita por um dos internautas. O sigilo da fonte, ele na verdade, ele protege a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é a possibilidade da população ter o quê? Acesso às informações. Você tendo acesso às informações, você oxigena o pluralismo de ideias. Pluralismo de ideias tem a ver com Estado Democrático de Direito. Então, se você começar a tolher o sigilo da fonte jornalista, você não está tolhendo a liberdade de imprensa, você está tolhendo o Estado Democrático de Direito. Você pode acessar as edições anteriores do Tribuno no Toledo pelas nossas redes sociais ou enviando um e-mail para a nossa produção. O Tribuno no Toledo termina agora. Professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Até o próximo Tribuno no Toledo.